Fala, minha turma maravilhosa! Beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática comigo, professor Thiago Araújo. E nessa aula, turma, eu vou dar um show aqui para você de função exponencial. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre definição, como resolver uma questãozinha aí através da lei de formação. Na segunda parte, a gente vai falar de gráfico, então te aguardo lá também, tá? E vem comigo já nessa primeira aula, vamos lá? Então, olha só, turma, função exponencial. E aí, tu já pega logo, ó, essa parte da palavra aqui, ó, exponencial. Exponencial vem de quê? De expoente. Então, você vai pensar numa função onde você vai associar um elemento x a uma potência, aonde essa potência tem o expoente o quê? X. E aí você vai ver que é diferente da função afim, diferente da função quadrática, onde você não tinha o x no expoente, você tinha o quê? O x lá do ladinho do número. Aqui eu tenho a minha variável no expoente, fazendo essa função ser exponencial. Ah, Thiago, então quer dizer que a função é exponencial quando ela tem a variável no expoente? Sim, é isso mesmo. Agora eu tenho que ter um detalhe aqui, ó. Essa função, ela é uma função do real no real asterisco mais. O que quer dizer isso, turma? Que não pode ser zero, ou seja, essa função ela não associa um termo a zero e também não associa um termo a um valor negativo. Então, a imagem ela não pode ser zero e nem muito menos um número o quê? Negativo. Ah, Thiago, então eu já entendi. Tem que ser maior que zero e não pode ser zero. Não pode ser negativo, tem que ser maior que zero. Isso mesmo. Aí, turma, a minha lei de formação vai ser essa aqui, ó. Como é que a função ela vai ser caracterizada, né, a função exponencial? F de x igual a elevado a x. Então, essa aqui é a forma. A definição da função exponencial é essa. F de x é igual a elevado a x. Onde eu tenho uma função associando um elemento x a uma potência com expoente x. Tiago, mas esse a aí, ele pode ser qualquer coisa? Ora, pensa comigo. Se esse a for zero, zero elevado a qualquer número é sempre zero. Se esse a for 1, 1 elevado a qualquer expoente sempre é igual a 1. Então, esse a não pode ser nem 0 e nem 1. E aí, turma, eu também não posso ter esse resultado negativo. Logo, eu tenho uma ressalva aqui para o a. Esse camarada aqui, ó, ele tem que ser maior que 0 e ele tem que ser diferente de 1. Então, o a ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E isso aqui, ó, vai me colocar no intervalo onde eu tenho aqui, ó, 0, aqui eu tenho o 1. E aí a gente vai ver, turma, que eu vou ter que estudar a função exponencial entre o 0 e o 1, e eu vou ter que estudar maior que o 1. Então, vai ser nesses dois lugares que a gente vai estudar a função exponencial. Beleza? E aí, turma, para a gente entender melhor aqui como é que funciona, eu tenho alguns exemplos de função exponencial. Ora, f de x igual a 2 elevado a x. Quem é a? 2. Pode? Pode. 2 é maior que 1. F de x igual a 1/3 elevado a x. 1/3 pode? Pode. 1/3 é maior que 0, menor que 1. Pode. Aí, turma, essas duas primeiras são funções exponenciais com essa cara aqui. Mas eu também posso ter funções do tipo exponencial, onde eu posso pegar aqui, ó, colocar um menuzinho na frente do 5 elevado a x, e aí você pode perguntar, Tiago, mas o a é negativo? Olha, esse menos não faz parte do 5, não faz parte da base, logo o a é quem? É 5, é positivo. Aqui eu tenho menos 1 multiplicando o 5 elevado a x. Aqui eu tenho 2 elevado a x menos 1. Estou colocando menos 1. Aqui eu vou te explicar com muito mais calma no próximo vídeo o que acontece quando eu subtraio um número na função exponencial lá no gráfico, beleza? Agora, turma, vamos olhar aqui para esse primeiro exemplo. Tem duas situações que eu preciso analisar. Uma é se eu souber o valor de x. Se eu souber o valor de x, eu consigo calcular o f dele, que no caso é a imagem. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Se x for 2, eu vou ter o f de 2. Aonde for x, eu boto 2. f de 2 é igual a 2 elevado a x. Mas quem é x?
2. Então, fica 2 elevado a 2. Implica dizer que o f de 2 é igual a quanto? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4. Perfeito? Tranquilo. Agora, Tiago, e se eu tiver o f do x, eu quero saber o x? Tem como calcular? Tem. Como? Olha só. F de x é igual a 2 elevado a x. Esse f de x vale quanto? 2 elevado a x. Está aqui, ó. Esse 2 elevado a x vale quem? 16. Equação exponencial. Se não assistiu a aula lá de Antônio José falando de equação exponencial, procura aqui na plataforma e assiste, que vai ser muito legal para você responder isso aqui. E aí, turma, eu sei que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? A quarta, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quarta. Bases iguais, expoentes iguais. E eu tenho que x é igual a quanto? 4. Então, quando eu tenho x, eu encontro o f de x. E quando eu tenho o f de x, eu encontro o x também, tá? E para finalizar, turma, vamos lá para um exemplo aqui na questãozinha. Rapidinho, vem comigo, ó. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias, beleza, e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado pela expressão, então está aqui a expressão, ó, N de T igual a 2000 vezes 2 vezes 0,5 elevado a T. Já olhei que lá no expoente tem o quê? Uma variável, função exponencial, sendo T em horas. Beleza. Considerando essas condições, quanto tempo após o início, olha só a pergunta, quanto tempo? Se eu estou perguntando quanto tempo, eu quero saber o valor de T. Entenda bem, quanto tempo, quanto é que é T? Após o início da observação, o número de bactérias será igual a 8.192.000. O que foi que ele deu? Ele deu o número de bactérias. E esse número de bactérias é dado por quem? Por N de T. Então, ele deu o valor de N de T para eu encontrar o T. Aí, eu vou te chamar bem aqui, ó. Quando ele deu o valor de f de x, eu consegui encontrar o x? Conseguiu. Então, se ele está dando o valor de N de T, eu consigo encontrar o T? Consigo. É só substituir. Então, volta para cá, ó. Aí eu tenho o seguinte, ó, N de T é igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5T. Turma, isso aqui, ó, é N de T. Esse número de bactérias foi igual a quanto? A 8.192.000 bactérias. Beleza? Foi o que ele deu. É só igualar. Aí, turma, você já é fera, sabe disso. Eu tenho zeros aqui, zeros lá, e eu tenho multiplicação, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como eu tenho esse 2 aqui e tenho um número par lá, olha o que eu vou fazer. Vou dividir todo mundo por 2. Vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Quando eu fizer isso, ó, esse 2 sai com esse, fica 2 elevado a 0,5T igual 8.000 dividido por 2 dá 4.000. 192 por 2 dá quanto? Dá 96, né? Então, vai ficar 4.096. Beleza. Tiago, isso aqui é uma função, uma equação exponencial. Então, eu faço o quê? Ora, pegue isso aqui e fatora. Escreve o 4.096, passa aquela barra, e aí você vai encontrar o seguinte, ó. Que 2 elevado a 0,5T é igual a 2 elevado a 12. Beleza? Na hora que você faz 4.096, fatorando dá 2 elevado a 12. Eu tenho aqui, ó, bases iguais, cancela, e eu tenho igualdade dos expoentes. Turma, o que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer o seguinte, ó, esse 0,5 está multiplicando, muda de membro, dividindo. E aí eu vou ter que T é igual a 12 dividido por 0,5. E quando eu divido um número por 0,5, é o mesmo que multiplicar esse número por 2. Logo, 12 vezes 2 dá quanto? 24 horas. Está aqui a minha resposta.
Belezinha? Então não tem mistério, bem tranquilão aí para você arrebentar em função exponencial nas questões que vier aí na UEMA, no Enem, aonde você for fazer. E te aguardo, turma, lá no próximo vídeo para falar sobre gráfico, tranquilo? Até a próxima aula, valeu, um forte abraço, tamo junto, fui!